Esses alimentos estão secretamente sabotando a sua queima de gordura, e é bem provável que você os tenha consumido por anos, sem nem desconfiar. No vídeo de hoje, vamos desmascarar os 12 piores alimentos que silenciosamente desaceleram o seu metabolismo, inclusive aqueles que se vendem como saudáveis. Se você tem se alimentado bem, se exercitado e ainda assim tem dificuldade em queimar gordura, esses inimigos ocultos do metabolismo podem ser a razão. Fique conosco até o fim, pois também vou te mostrar o que comer para reativar seu motor de queima de gordura de forma natural. Bora lá! Número 1. Bebidas açucaradas. Comecemos pelo maior inimigo do metabolismo, as bebidas com açúcar. Quer sejam refrigerantes, energéticos ou até aqueles sucos de fruta 100% naturais, essas calorias líquidas são o pior pesadelo do seu metabolismo. Seu corpo não reconhece o açúcar líquido da mesma forma que reconhece alimentos sólidos, o que significa que eleva rapidamente o açúcar no sangue, inunda seu sistema com insulina e sinaliza para o seu corpo armazenar gordura em vez de queimá-la. E aqui está a parte traiçoeira. O suco de fruta, mesmo o natural, pode conter tanto açúcar quanto um refrigerante. Um copo de suco de laranja pode ter até 25 gramas de açúcar. Isso são mais de 6 colheres de chá. Quando o seu corpo está constantemente tendo picos de insulina, seu metabolismo desacelera para protegê-lo de um excesso de energia. É como se o seu corpo estivesse travando a queima de gordura porque está se afogando em glicose. E não se deixe enganar pelas versões 0 calorias. Os adoçantes artificiais também confundem o seu metabolismo. Estudos mostram que eles podem, na verdade, aumentar os desejos e diminuir a sua taxa metabólica natural. Se você adora bebidas com sabor, opte por água com limão, pepino ou hortelã. Hidrata e mantém o seu metabolismo funcionando bem. Número 2. Cereais de café da manhã. Vamos falar sobre uma das maiores armadilhas matinais para o metabolismo: os cereais de café da manhã. A maioria dos cereais, mesmo aqueles rotulados como grão integral ou fortificados com vitaminas, estão cheios de açúcar e carboidratos refinados. Eles nos dão um pico rápido de energia e depois uma queda no meio da manhã que deixa nosso metabolismo confuso e nossos hormônios da fome descontrolados. Alguns cereais têm mais açúcar do que uma sobremesa. Esse pico de açúcar no sangue, logo pela manhã, diz ao corpo para armazenar energia em vez de queimá-la. Além disso, esses grãos processados são digeridos tão rapidamente que voltamos a ter fome dentro de 1 hora, o que nos leva a petiscar mais e a abrandar ainda mais o nosso metabolismo. Se você realmente quer dar um impulso ao seu metabolismo pela manhã, abandone os flocos açucarados e opte por opções ricas em proteínas e fibras. Ovos, iogurte grego, pudim de chia ou aveia com nozes e frutas vermelhas vão te manter saciado, estabilizar o açúcar no sangue e manter esse fogo metabólico aceso durante todo o dia. Número 3. Pão branco e carboidratos refinados. Os carboidratos refinados como pão branco, arroz branco e massas são digeridos tão rapidamente que fazem o açúcar no seu sangue subir e descer como uma montanha russa. O pior de tudo? Esses alimentos são carentes de fibras, que mantêm sua digestão estável e seu metabolismo ativo. A fibra é como a melhor amiga do seu metabolismo. Ela retarda a digestão o suficiente para manter o açúcar no sangue equilibrado. Mas quando você tira essa fibra, seu corpo queima os carboidratos muito rapidamente. Depois entra em pânico e armazena o resto como gordura. Estudos mostram que dietas ricas em carboidratos refinados podem diminuir sua taxa metabólica de repouso ao longo do tempo. Portanto,
Troque esse pão branco por grãos integrais, quinoa ou aveia, alimentos que alimentam seu metabolismo em vez de esgotá-lo. Número 4. Óleos vegetais processados. Tem algo que pouca gente fala: óleos vegetais. Parecem saudáveis porque vêm de vegetais, certo? Mas estes óleos, altamente refinados, estão cheios de ácidos graxos ômega 6 que, quando consumidos em excesso, causam inflamação, o assassino silencioso do seu metabolismo. Quando o seu corpo está inflamado, a sua tireoide, que controla o metabolismo, não funciona corretamente. A inflamação dificulta que as suas células usem a energia de forma eficiente. E a verdade assustadora? Esses óleos estão em quase tudo: molhos para salada, batatas fritas, margarina e até em barras de proteína saudáveis. Em vez disso, mude para gorduras amigas do metabolismo, como azeite, óleo de abacate ou óleo de coco. São ricos em antioxidantes e gorduras saudáveis que apoiam a função da tireoide, equilibram os hormônios e ajudam o seu corpo a queimar calorias de forma eficiente. Número 5. Margarina e cremes baixos em gordura. Essa é uma pegadinha. A margarina já foi promovida como uma alternativa saudável à manteiga. Mas a maioria das margarinas e cremes light estão cheios de gorduras trans, o pior tipo de gordura para o seu metabolismo. As gorduras trans danificam suas células, aumentam a inflamação e dificultam o uso adequado da insulina pelo seu corpo, o que significa que você armazena gordura em vez de queimá-la. Seu corpo precisa de gorduras saudáveis para funcionar. Quando você o priva e as substitui por óleos falsos e processados, seu metabolismo desacelera para se proteger. As gorduras trans também prejudicam suas mitocôndrias, os pequenos motores dentro de suas células responsáveis pela queima de calorias. Para resolver isso, volte às fontes naturais de gordura. Use manteiga de verdade com moderação, ou melhor ainda, experimente abacate, azeite ou manteiga de oleaginosas. Essas gorduras ajudam a manter seus hormônios equilibrados, e quando seus hormônios estão felizes, seu metabolismo também está. Número 6. Alimentos diet de baixas calorias. Este surpreende muita gente. Os alimentos dietéticos de baixas calorias podem, na verdade, arruinar o seu metabolismo. Quando come consistentemente menos, ou depende de lanches leves, o seu corpo pensa que está em perigo de inanição. Em modo de sobrevivência, ele desacelera o seu metabolismo para conservar energia, tornando a perda de peso quase impossível. Os alimentos dietéticos também costumam ser carregados de ingredientes artificiais e adoçantes que confundem as suas hormonas da fome. Já reparou como depois de comer um pacote de lanche de 100 calorias, ainda tem fome 10 minutos depois? Isso acontece porque o seu corpo não se deixa enganar. Ele anseia por nutrição de verdade, não por químicos. Em vez de se focar nas calorias, foque-se na qualidade, como alimentos reais e integrais, vegetais, proteínas magras, gorduras saudáveis e hidratos de carbono complexos. O seu metabolismo funciona à base de nutrientes, não de números. Quando é nutrido adequadamente, acelera naturalmente e queima mais energia mesmo em repouso. Número 7. Barras de granola e barras proteicas. A maioria das barras de granola e barras proteicas são, basicamente, doces disfarçados. Muitas vezes, estão carregadas de açúcar, xarope de milho e óleos vegetais baratos, tudo o que faz a sua insulina disparar e adormece o seu metabolismo. Mesmo as que têm alto teor de proteína podem ser enganosas.
Muitas usam isolados de proteína de baixa qualidade ou adoçantes artificiais que perturbam o seu microbioma intestinal, e a saúde do seu intestino está diretamente ligada à velocidade do seu metabolismo. Quando as suas bactérias intestinais estão desequilibradas, o seu corpo absorve nutrientes com menos eficiência, queima menos calorias e anseia por mais açúcar. É um ciclo vicioso que mantém o seu metabolismo em câmara lenta. Se precisar de um lanche rápido, faça as suas próprias barras usando aveia, nozes, sementes e um toque de mel. Ou opte por algo realmente integral, como um punhado de amêndoas ou uma banana com manteiga de amendoim. O seu metabolismo prospera com ingredientes reais, não com marketing de fitness enganador. Número 8. Iogurtes com sabor e iogurte congelado. O iogurte congelado pode parecer uma opção mais leve do que o sorvete, mas aqui está o problema. Geralmente está cheio de açúcar e aditivos. Até os iogurtes magros, simples, podem ter tanto açúcar quanto uma sobremesa. E quando retiram a gordura do iogurte, os fabricantes adicionam açúcar ou adoçantes artificiais para compensar o sabor, exatamente o que atrasa o seu metabolismo. Seu corpo precisa de gorduras saudáveis para regular a fome e a produção hormonal. Quando você come alimentos sem gordura, está enganando seu corpo, fazendo-o pensar que está recebendo nutrição quando não está. Essa confusão leva a mais desejos, menos saciedade e queima de gordura mais lenta. Se você adora iogurte, opte antes pelo iogurte grego natural. É rico em proteína, cálcio e probióticos. Tudo o que ajuda o seu metabolismo a funcionar de forma eficiente. Adicione fruta verdadeira ou canela para adoçar e evite a bomba de açúcar que vem com as versões com sabor. Número 9. Carnes processadas. Quem é que não adora umas fatias de bacon estaladiço pela manhã? Mas aqui está o lado negro. Carnes processadas como bacon, salsichas e cachorros quentes estão carregadas de sódio, conservantes e gorduras pouco saudáveis que tornam o seu metabolismo mais lento. Elas causam inflamação, desregulam as suas hormonas e até desencadeiam resistência à insulina. Tudo coisas que colocam o seu corpo em modo de armazenamento de gordura. O alto teor de sódio também causa retenção de líquidos, fazendo-o sentir-se inchado e pesado. Pior ainda, os nitratos e aditivos químicos nestas carnes podem interferir com as hormonas da tireoide, diminuindo a velocidade com que o seu corpo queima energia. E se os come regularmente, o seu metabolismo nunca tem realmente a oportunidade de acelerar. Opte por proteínas magras e não processadas como frango, peixe, peru ou opções à base de plantas como lentilhas e feijão. A proteína aumenta naturalmente o metabolismo através de algo chamado efeito térmico dos alimentos, o que significa que o seu corpo queima mais calorias ao digeri-la. Troque os cachorros quentes por frango grelhado e o seu metabolismo vai agradecer. Número 10. Comida rápida e frituras. Hambúrgueres, batatas fritas, frango frito. São a tempestade perfeita para um desastre metabólico. Carregadas de gorduras trans, carboidratos refinados, sódio e aditivos, essas refeições colocam seu corpo em uma espiral inflamatória. As gorduras trans são especialmente perigosas, aumentam o colesterol ruim, causam resistência à insulina e desaceleram seu metabolismo muito depois de você comer. Elas também interferem na saúde do seu intestino. E lembre-se, seu intestino desempenha um papel fundamental na regulação do seu metabolismo. Um intestino pouco saudável significa menos bactérias boas, menor absorção de nutrientes e queima de gordura mais lenta. E a parte mais incrível é esta: estudos mostram que mesmo uma única refeição de fast food frita
pode reduzir a capacidade do seu corpo de processar açúcar por horas. Isso significa que seu metabolismo está literalmente lutando do café da manhã até a hora de dormir, depois de uma única jacada. Se você estiver com vontade de algo crocante, experimente assar em vez de fritar, ou use uma fritadeira de ar para aquela crocância satisfatória sem os danos metabólicos. Número 11. Refeições congeladas e jantares de micro-ondas. As refeições congeladas vêm muitas vezes carregadas de sódio, conservantes e óleos refinados baratos que param por completo o seu metabolismo. Podem poupar-lhe tempo, mas a longo prazo custam energia ao seu corpo. Estas refeições são geralmente pobres em proteína, ricas em carboidratos e com uma grave falta de nutrientes. Essa combinação leva a um açúcar no sangue instável e a fadiga, dois dos maiores assassinos do metabolismo. E o alto teor de sódio faz com que você retenha líquidos, deixando-o inchado, lento e com sensação de infartamento. Cozinhar suas próprias refeições, mesmo as mais simples, faz uma diferença enorme. Você controla os ingredientes, o tamanho da porção e os nutrientes. E quando suas refeições são frescas e equilibradas, seu metabolismo funciona a todo vapor em vez de tentar sobreviver com combustível processado. Número 12. Creme para café e lattes adoçados. Este é um que a maioria das pessoas nunca pensa. O seu café da manhã. O café em si, na verdade, acelera o metabolismo, mas assim que você adiciona cremes saborizados, xaropes ou coberturas, você o transformou em uma sobremesa cheia de açúcar em uma xícara. Essas calorias extras, combinadas com ingredientes artificiais e gorduras trans, anulam completamente os benefícios naturais do café na queima de gordura. O que é pior? Esses cremes e xaropes podem elevar o seu açúcar no sangue e depois causar uma queda de energia, deixando-o cansado e com desejo de mais açúcar ou carboidratos. Essa montanha-russa mantém o seu metabolismo desequilibrado durante todo o dia. Mesmo as versões sem açúcar contêm químicos que podem prejudicar o seu intestino e hormônios. Mantenha o seu café limpo. Use um pouco de bebida vegetal de amêndoa sem açúcar ou adicione canela para dar sabor. Ambos podem, na verdade, ajudar a estabilizar o açúcar no sangue. Dessa forma, você obtém todos os benefícios do café para acelerar o metabolismo sem sabotá-lo com um aditivo açucarado. Inscreva-se agora para mais dicas diárias de saúde.